Presidente do CD, do Conselho Deliberativo do Corinthians, planeja plebiscito sobre SAF com sócios. Tem uma situação no Júnior Santos aí que eu quero dar uma atualizada. O ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, prestou esclarecimentos à comissão de ética do clube na noite da última terça-feira. O Alisson não estava treinando com o restante do grupo, ele não estava fazendo treino tático, treino físico e treino coletivo. O Corinthians está pagando uma paulada de transfer pro Alisson à vista, e aí o fluxo do caixa é complicado. Augusto Melo fez depoimento à comissão de ética sobre a invasão. Associados planejam um possível plebiscito para a criação de uma SAF. A ESPN Brasil analisa a chegada do volante Alisson por 3 anos e detalha o interesse da diretoria no atacante Júnior Santos do Atlético Mineiro para reforçar o setor ofensivo. Presidente do CD, do Conselho Deliberativo do Corinthians, planeja plebiscito sobre SAF com sócios. Isso aqui é resolver um pedaço do caminho aí para a gente entender o momento corintiano dentro dos muros do Parque São Jorge. Ou para, digamos assim, eles decidirem avançar, ou para enterrar de vez o interesse sobre isso, de todos eles. Então aí já não tem mais conversa. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, planeja a realização de um plebiscito com o sócio do Parque São Jorge para discutir a possibilidade de transformação do clube em SAF. Conforme apurou a Gazeta, o evento ainda não foi oficializado. Romeu Tomás Júnior ainda estuda a ideia e tem a intenção de levar um estudo aprofundado sobre o tema aos associados, ou seja, vai enrolar meses e meses. O intuito do presidente do Conselho é apresentar aos sócios todas as vantagens e desvantagens da SAF. Com isso, eles teriam abertura para se manifestar a favor ou contra o modelo de gestão. Um ponto fundamental no debate será a questão da tributação, que está em discussão no Congresso. Isso porque uma das leis de reforma tributária indica que, a partir de 27, as SAFs terão de pagar bem menos impostos em comparação com os clubes associativos. Conselheiros do Corinthians entendem que a definição terá um papel decisivo para aprovação ou rejeição de um eventual SAF, da qual eles absolutamente não querem nem conversar nesse momento. O plebiscito é uma consulta feita à população para que ela se manifeste sobre uma questão importante de interesse público, como mudança na Constituição, criação de leis relevantes ou decisões políticas de alto impacto. Neste caso, sócios do Corinthians seriam consultados sobre a transformação do clube em SAF. Já foi ventilado sobre isso, meu querido Douglas, em determinado momento, quando seria por uma ideia do Stable. Agora é o nosso querido Tomás Júnior, que gosta de tomar para si todas as discussões. Mas diria para você o seguinte: acho proveitoso, desde que seja amanhã, plebiscito, depois de amanhã, uma semana, quanto mais rápido possível. Porque o Corinthians está com pressa de discutir uma SAF. E simplesmente eles querem enrolar. Não, como vai ser o plebiscito? Simples, você quer SAF ou não quer SAF? Você sabe o que é SAF, não sabe o que é SAF? Quer a SAF no Corinthians? Porque vocês vão pagar mais. Já estão pagando mais na mensalidade. Imagine quando começar a pagar imposto mais pesado. Eu quero saber, até porque o Stable promete separação de contas, ou seja, metade vai para o futebol, ou seja, tudo que vem do futebol, e o social vai ter que se virar. E o social vai ter que pagar muito mais. E para manter o social, você tem que aumentar no próximo ano, você vai ter que aumentar a mensalidade. Então, o social tem que estar ciente desse tipo de movimentação. O que você acha aí desse plebiscito do nosso presidente do Conselho Deliberativo? Bom, eu acho que ele está começando a fazer seu movimento político para virar presidente. E aí? Você acha, mas não acha legal, não? Não, pra mim é diferente. Ele tá só fazendo política para o associativo. Não tem nada a se aproveitar. Oi, rapaz, não tem nada de se aproveitar. E você, meu queridão? O que você achou aí do movimento do seu futuro presidente Corinthians? Ele só tá acenando só. O que vai fazer é diferente, é indiferente. Ele só vai ficar esse joguinho de eu tô vendo aqui, mas aguardem, vou ver uma boa data. E a boa data nunca vai chegar, entendeu? Ou ele faz aquelas reuniões públicas privadas, né? Públicas que não pode filmar, que não pode nada. Então ele vai ficar enrolando a torcida até ele conseguir o que ele quer. Ele é democrático, ele quer mostrar que ele é democrático. Daí ele tá fazendo uma sininha dele para ele se lançar presidente. Daí ele tá fazendo a sininha dele para falar que ele é democrático, vai escutar os sócios. E daí vamos ver qual vai ser. Daí ele colocou o Andrés,
daqui a pouco vai correr. O Augusto também foi agora também para frente, o processo dele. Daí ele vai jogar os dois na negócio, só que os pares políticos dele, ele tá ignorando que tem o pior histórico do Ilho e Adriano Monteiro Alves, o bibelozinho dele. Não vai agendar plebiscito com associados sobre SAF. No momento, o CD avalia a possibilidade de criar um grupo de trabalho com a participação de especialistas para discutir o tema SAF, sobre diferentes modelos, bem como consequências e implicações diante dos recentes tratados. Bom, há um desmentido aí e eu quero caos. Eu não quero saber quem é que está negociando. Então, um está falando que vai ter plebiscito, o outro está dizendo que vai ter a comissão especializada para falar de SAF. Eu gostaria de ouvir os associados. Não sei se por plebiscito, tá? Eu gostaria de ouvir os associados, que é uma situação que me deixa desconfortável até agora. Os associados não se manifestaram sobre o tema que muita gente quer discutir. SAFiel, que é uma SAF, essa separação, essa ruptura, e se eles estão disponíveis para essa ruptura. É isso que, eventualmente, eles deveriam ser ouvidos, e logo, porque senão não adianta ficar brigando por nada. Atualização sobre o caso de 31 de maio. Olha lá. Augusto Melo depõe a comissão do Corinthians sobre a invasão ao Parque São Jorge. André Costa. O ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, prestou esclarecimentos à comissão de ética do clube na noite da última terça-feira por causa da invasão do Parque São Jorge realizada em 31 de maio de 25. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Augusto Melo e outros envolvidos no ato foram convocados a dar explicações. O presidente destituído tentou suspender a reunião, mas não teve sucesso. Ele então participou do encontro via videoconferência ao lado do seu advogado Ricardo Jorge. A sessão foi presidida por Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Ética. Peraí, isso aqui foi chamado pela a Comissão de Ética. Ok, perdão. Augusto defendeu. Não, é porque foi feito na Comissão de Ética mesmo. Então foi o Leonardo Pantaleão que fez a Por que não foi para a Comissão de Justiça? Não sei. Aí não vai para a Comissão de Justiça, foi logo para a Comissão de Ética. Cada caso é cada caso. Cada um vai seguindo o rito. Depende de quem você vai fazer. Calma, relaxa. Eu te falei que eles não têm constrangimento de mudar o procedimento, você não acreditou. Exatamente, é aquela questão. Aqui vai direto para a Comissão de Ética, a outra vai para a Comissão de Justiça, morosidade, meses e meses. Mas tá certo. E esse também tá lento, tá? Se você for considerar que é maio de 2025, também é lentidão. O negócio vai se estendendo. Augusto se defendeu e disse que foi convencido aí a sala da presidência por seus aliados, que afirmaram que era o legítimo presidente. O presidente destituído em 25 não será o único a ser escutado pela Comissão de Ética. O órgão também agendou oitivas com outros conselheiros envolvidos na invasão, como Peterson Juan, Wanderson Salles, pivô do ato, a Maria Ângela de Souza Ocampo, já prestou seu depoimento. Já os sócios que estavam presentes no ato estão sendo investigados pela Comissão de Ética dos Associados. Essa bifurcação foi maravilhosa. Presidida por Luiz Alberto Bussab. Próximos passos. Após ouvir todos os envolvidos, a Comissão de Ética irá emitir um parecer contendo ou não possíveis punições. Os casos serão tratados de forma individual, ou seja, no parecer haverá sugestões para cada um dos participantes, ou seja, individualização de condutas, que é o que acontece na esfera penal, né? Posteriormente, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, colocará a pauta em discussão no plenário. Os conselheiros, então, votam por confirmar ou não eventuais penalizações. E aí vocês vão lembrar que é o caso do dia 31. Ponto interessante. Esse caso não vai para a Comissão de Justiça, vai direto para a Comissão de Ética. Apesar da celeridade ser idêntica à questão da Comissão de Justiça, o caso é que a Comissão de Justiça ainda vai passar para a Comissão de Ética. Então vai ter ainda um prazo ainda maior para se passar. Só achei interessante que... esse é o procedimento certo. É o que eu sempre falei, o procedimento certo. Você vai lá, faz o procedimento na ética e poderá a Comissão de Justiça pedir acesso e dar o parecer deles, que não é vinculante.
Esse procedimento é o correto. Ô, Tuma, você aprendeu a fazer o procedimento aí? De repente, né? Do nada ele aprendeu. Mas a gente é só pra avisou, algum... né? Vai fazer o quê? É impressionante que é só pra algumas coisas as coisas funcionam, né? Outras não, veja bem, então tem que passar por ali primeiro. Quando é outros, opa, vem aqui rapidinho, já vão pro Corinthians, né? É isso aí. Bom, de qualquer maneira, temos aí a questão em pauta. Augusto Melo se defendendo por conta da invasão de 31 de maio. Pessoas peculiarmente me deixam curioso qual vai ser a resolução dessas penalidades. Por quê? É impressionante que réu confesso tá livre, leve e solto. Mas eu vou ficar quieto. Não, mas eu fico curioso, não é nem pelo Augusto Melo. Meu interesse é em uma pessoa peculiarmente ali indicada nessas oitivas e participações. Já que eventualmente estava sentado ao lado do Tomás Júnior. No Rio, né? No Rio, né? Uma de graça. Puxa a vinheta, Júnior Santos no Corinthians, valeu Corinthians. Bom, vamos lá para o Andrade da noite. Tem uma situação no Júnior Santos aí que eu quero dar uma atualizada, que é a questão do valor do empréstimo. Divisão de salário, como eu falei ontem, topar jogar, papapá, conversa aberta, beleza. Aí tem uma do transfer, né? Porque para contratar o Alisson, o Corinthians vai ter que fazer um Pix grande. E aí, valor de transfer, o Corinthians está fazendo a maioria dos seus negócios, das suas contratações, sem transfer. E aí o Galo exige transfer. Tá. Entendeu? Então peraí, vamos por partes. Vamos começar no Alisson? Vamos começar no Corinthians? Corinthians, vai. Vamos lá. Tá? É só uma atualizaçãozinha do Júnior Santos. Tá bom. A questão é o valor do transfer. E o Corinthians, ele vai ter que pagar, né? Mesma questão do Alisson. É a questão do transfer que pega hoje no Corinthians. E o Corinthians está pagando uma paulada de transfer pro Alisson à vista. E aí o fluxo do caixa é complicado. Mas o transfer o que é? Uma taxa? Taxa de transferência. A taxa de transferência. Pagar pelo empréstimo. Isso. Essa é a parada. Se já foi um parto no sentido de pagar pro Alisson, agora tem que pagar de novo pro Júnior Santos, se quiser. Mas espera aí, o Alisson tá fechado. Bom, vamos lá. Alisson é jogador do Corinthians. Pode cravar, selo, fala fonte de informação. 1 ano de contrato por empréstimo, o Corinthians vai pagar R$1 milhão no Pix. Bom, hein? À vista. E outros R$500 mil vai ser diluído ao longo desse 1 ano de contrato. É uma grana que foi uma exigência que o São Paulo bateu o pé. Essa exigência foi feita pelo Rui Costa. Foi uma negociação que nem envolveu os representantes do Alisson. Para ser mais nominal aqui, o Nick Arcuri, que é um cara muito respeitado no mercado, que é um cara que tem jogadores aqui no Brasil, fora do Brasil principalmente. Foi de clube para clube essa história. Foi entre Marcelo Paz e Rui Costa. E o Rui Costa não abriu mão de parcelar ou de ter essa taxa de transferência. R$1 milhão à vista. Sem esse R$1 milhão à vista, não teria negócio. Tá. Bateu o pé. E o Corinthians, então, cedeu e pagou R$1 milhão. E topou pagar R$1 milhão. O que eu tenho de informação é que o Pix ainda não está feito, mas vai ser feito. Vai ser feito. Combinado é esse, tá? Combinado é esse. Os outros R$500 mil vai ser pago diluído. O Corinthians vai colocar uma opção de compra. Vai ter também uma bonificação. Se ele passar de 25 jogos como titular ou jogando acima de 45 minutos, ou seja, mais de um tempo, o São Paulo recebe 250 mil euros, que é mais R$1,5 milhão. Aí a condição vai ser discutida depois desse negócio. Então, assim, o Corinthians vai ter um jogador que o Dorival quer muito. O Dorival bateu muito o pé, o Dorival insistiu muito nessa contratação. Me arrisco a dizer com muita tranquilidade, se fosse outro treinador que olhasse para o Alisson como uma oportunidade de mercado e desse esse rolo todo de R$1 milhão é muito caro para pagar à vista e tal,
outro treinador teria tirado o pé. Mas o Dorival insistiu muito. Insistiu, né? O Dorival acredita muito no Alisson. O Dorival acredita muito que o Alisson vai encaixar nesse time. E insistiu muito na contratação. Conversou muito com o Alisson se colocou muito à disposição. Como eu disse ontem, como eu informei aqui ontem no Fala Fonte, era um caminho sem volta no São Paulo. A relação com Crespo pós-conversa na pré-temporada, pós-coletiva do Crespo, não teria como o Alisson voltar e treinar com o Crespo, ficar à disposição e ter uma relação treinador ali, jogador e ficar à disposição. Se perdeu um pouco a confiança. Você falou isso ontem aqui, que já não tinha mais clima, né? Não tinha mais clima. E você falou já há 2 dias que até sexta-feira o negócio sairia. Por conta dos jogos e tal, né? E o desenrolar da história. Clássico também. E o desenrolar da história também. O Alisson não estava treinando com o restante do grupo, ele não estava fazendo treino tático, treino físico e treino coletivo. Ele estava fazendo um trabalho separado. Não me confirmaram se era horário alternativo, mas era separado, de fato. E o Alisson agora se despede pela manhã do CT do São Paulo, lá da Barra Funda, e vai fazer exames médicos e se apresentar ao Dorival Júnior para ficar à disposição para poder jogar. E o Alisson fez força para jogar no Corinthians também, né? Porque ele tinha esse interesse de mudar de clube, como você falou. Ele estava sentindo que ia perder ainda mais espaço com o Crespo. Então ele forçou de uma certa maneira essa saída e era um caminho sem volta. Ele não ia jogar no São Paulo, ou ele seria a quinta opção, como até a gente vem falando no Fala Fonte. E no Corinthians ele vai chegar para uma posição que o Corinthians perdeu o Maicon e tem o Matheus Pereira, que foi muito bem no Clássico ontem, mas o Alisson tem esse aval do Dorival, tem esse pedido muito grande e eu acho que chega ali para disputar a posição com o Matheus Pereira. Talvez seja uma disputa ao longo da temporada, porque eu vejo que o Matheus Pereira começou muito bem, mas o Alisson, o Dorival conhece muito bem. Então, ó, a fala Joyce do Dorival, mandou. aí eu vou ser... Porque o Dorival ontem falou, né? Eu vou ser moleque agora, moleque chafado. Tem a fala do Dorival, aí será que o Leão consegue separar a gente ia separar, falando, não precisa Eu separar disse, aí, Leão. eu disse. O Felipe pediu mesmo. Aí, ó. Você moleque chafado aqui. Vou pedir no ar aqui. Pede pro Galindo. Pede pro Galindo correr, vai fazer alguma coisa, não faz nada. Pô, olha, ele fica bravo quando fala que não faz nada, ele fica viu? enlouquecido. Ele ficou Tô brincando, puto, Galindo, tô brincando. Você trabalha demais, trabalha bem. Acho que a fala do Dorival ontem, para quem não viu, coloca muito o que é o desejo do Dorival. Entregar mais de uma função e tal. Bom, não vou falar aqui o que o Dorival falou, porque acho que é legal a gente colocar. Sim. Tá, mas é um pouco do que ele quer. O Hernan, acho que a gente tocou no ponto durante a semana que, aliás, o Hernan falou isso agora, o jogador é um pedido exclusivo do Dorival, fosse outro treinador, se calhar o Corinthians não contratava. E eu disse isso há 2 dias, o Marcelo Paz não morre de amores pelo negócio, pelo formato do negócio e até pelo próprio jogador. E dava muita moral para as redes sociais, enfim, a torcida do Corinthians, parte dela evidentemente, muitos torcedores se mostrando contrários contra a contratação do Alisson. Isso foi minando um pouco a negociação, mas a insistência do Dorival fez com que o negócio saísse. Então a torcida, boa parte dela, ou uma parte dela, não morre de amores. O Marcelo Paz, por ele, teria ido atrás de outro jogador, não que não gostasse do Alisson, mas a repercussão negativa, talvez o olhar para outro jogador, para outras características, fizesse que o Corinthians fosse atrás de outro atleta, de outro nome, mas pesa muito o Dorival. E uma coisa é certa, com o Dorival, o Alisson se reencontrou no São Paulo. Então a última imagem de Dorival e Alisson juntos é positiva. Então, nesse caso, o ponto favorável em si, a chance é muito maior agora, então, para o Dorival fazer valer a sua opinião do que qualquer outra coisa. Então, eu entendo o lado burocrático, administrativo de um lado, contra a parte tática, a parte técnica do outro, do Dorival. O Dorival levou a melhor, claro que o Corinthians trabalha em conjunto, mas nesse caso, na queda de braço, ou braço de ferro, como a gente fala aqui em Portugal, levou a melhor Dorival Júnior e não Marcelo Paz, apesar de, claro, trabalhar em conjunto. Só uma coisa, Felipe, estão perguntando aqui, ó, a gente já vai ouvir o Dorival, estão perguntando de notícias do Palmeiras, o Bruno Andrade vai falar, que a gente já entrou na conversa, nem falei dos destaques, mas tem da história do Luigi
E tem a atualização do Paquetá também. Sim. Deixa eu falar pro João Vitor parar, velho. O cara que não ele falou? para de mandar mensagem Deixa eu ver, aqui. deixa eu ver. Atrapalha, tumultua o chat, velho. Só a Sirene, camisa 5 do Corinthians. Calma, filho. Algum lateral esquerdo na mira do Corinthians? O Corinthians já tem lateral esquerdo, é o Bidu. Depois Não, a gente É fala. que ele quer um então. reserva. Não, mas é que tá no mercado buscando um A lateral gente vai esquerdo. responder Não, todo mas mundo. Mas não tem nenhum nome negociando agora. É o Angeleri Calma tá aí. negociando com o Inter. A gente tudo responde mais. todo mundo, mas tem que deixar o like aí pra gente falar de tudo isso. Vamos ouvir o Dorival? Vamos. Então, ó, enquanto a gente ouve o Dorival, vocês deixam o like aí pra nosso conteúdo ser compartilhado. Vai, fala, Dorival. Jogador que ele não vem sendo aproveitado naturalmente na sua equipe. Comigo ele foi muito bem em todo o período que eu lá estive, e anterior a isso também, quando eu o conheci no Vasco da Gama, ainda um jogador das categorias de base do Cruzeiro, emprestado ao Vasco. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la. Aí, ó. Você vê que ele, ó, o que chama atenção para mim nessa entrevista, ele fala do Alisson em 3 clubes. Ele fala do Alisson que veio da base do Cruzeiro, Isso. que ele já observava, do Vasco e do São Paulo. Então o Dorival já acompanha o Alisson Verdade. há muito tempo. Então, assim, chama muito. Assim, quando eu vi essa entrevista, aliás, eu vi lá ontem mesmo, depois do jogo, no Instagram da ESPN. Me chama muito a atenção. Como essa negociação já estava avançada, ela já faltava só o aceite do Corinthians, o documento que foi enviado agora pela manhã. É questão burocrática, é a resposta por e-mail dizendo, Sim. ok, vamos pagar R$1 milhão à vista e tal, que foi enviado hoje de manhã. Isso o São Paulo já tem. A formalização, sim. O Pix ainda não caiu, mas a formalização, A formalização, já tem. sim. Boa. Então, assim, essa fala do Dorival, ela é muito significativa para o tanto que o treinador quis que esse negócio saísse. Então, eu entendo que a vontade do Alisson de jogar, a vontade que ele tem de dar entre aspas, uma volta por cima, retomar o bom futebol, e a vontade que o Dorival tem, e acho que entra um pouquinho também, assim, de uma cobrança da diretoria do Corinthians em cima do treinador, porque é aquela coisa, né? Ó, o Marcelo Paz ficou com receio, né, da repercussão nas redes sociais. Marcelo Paz não era muito fã, assim como o próprio Stabile, o presidente Stabile, não estava muito afim de pagar à vista. Ninguém dentro da diretoria do Corinthians estava muito afim de pagar à vista esse negócio. Então, joga naturalmente uma pressão no Dorival Júnior de que esse cara vai ter que virar aqui dentro. A Vanilda tá falando isso aqui no chat. Então, assim, o Dorival vai ter que fazer esse cara jogar.